Professores, professora Carmen, professor Pedro, professor Mafra, professor Janeise. Espero que tudo esteja bem com vocês e com as suas famílias. Hoje irei apresentar a minha dissertação de mestrado, que é requisitada pelo Programa Profissional de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Tocantins, para obtenção do título de mestre em Educação. Então, a pesquisa que é denominada O Legado no Andarilhar de um Curso de Formação Continuada sobre Fração, escrita por mim e orientada pelo professor Dr. Idemar Visoli, traz como problema de pesquisa que contribuições o curso de formação continuada sobre fração trouxe aos professores de 4º e 5º anos da rede municipal de ensino de Araguaína, Tocantins. Nosso objetivo geral constituiu-se em analisar as contribuições que o curso de formação continuada sobre fração trouxe aos professores de 4º e 5º anos da rede municipal de ensino de Araguaína, Tocantins, com base em depoimentos dos professores que participaram. Assim, nos desafiamos a conhecer o processo da formação continuada de professores no Brasil, caracterizar teórica e metodologicamente o curso de formação continuada realizado, descrever suas contribuições e produzir um livro com a sequência de dados que foi desenvolvida no curso. Pesquisar a formação de professores aos professores é uma inquietação que nos move por uma estrada cuja a latitude e extensão são imensuráveis. Nesse sentido, a pesquisa que ora apresentamos é fruto de um projeto de pesquisa mais amplo e que é intitulado O Processo de Ensino e Aprendizagem de Fração, de autoria do professor Idemar Visoli. Visando responder aos objetivos e resolver o problema de pesquisa proposto, problema que ao longo da caminhada interagiu com questões de ordem pessoal, social e da própria prática que exercemos, a pesquisa qualitativa nos deu a oportunidade de seguir não somente mas vários caminhos para que os resultados fossem alcançados da melhor forma possível. Nesse sentido, a organização de nossa pesquisa ficou da seguinte forma: quanto à natureza, pesquisa básica; quanto aos objetivos, pesquisa descritiva; quanto aos procedimentos, pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Os instrumentos de coleta de dados, utilizamos entrevistas semi-estruturadas e abertas, pesquisa de satisfação, cartas e produção de vídeos. Fizemos uso da análise de conteúdo, desde a busca do material bibliográfico que atendesse ao requisitado pela pesquisa, até a análise das cartas e das entrevistas. Para Bardan, a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam ao discurso, conteúdo, continentes, extremamente diversificado. E para conhecer o objeto de pesquisa, nós buscamos nos bancos de dissertações e teses, nas revistas e periódicos, em livros, anais de eventos e congressos, tudo o que já foi publicado sobre o assunto, a temática em questão, e procuramos verificar os aspectos abordados e também quais as lacunas existentes na literatura. Então, seguindo a análise de conteúdo, ela possui 3 fases ou 3 etapas. A primeira é a pré-análise. Na pré-análise, está ligada diretamente à escolha e organização dos documentos que foram analisados. Nessa fase, o objetivo foi operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais de maneira que podemos conduzir a um esquema preciso dentro das operações sucessivas, dentro de um plano de análise. A segunda fase
é a exploração do material. Nele nós tivemos a oportunidade de distribuir trechos, frases ou fragmentos de texto. Fizemos leituras que dialogassem com parte dos textos que escolhemos para análise. Buscamos identificar os núcleos de sentido apontados pelas partes. Procuramos fazer o diálogo entre o núcleo de sentido com os pressupostos iniciais. Analisamos os diferentes núcleos de sentido e elaboramos uma redação por temática. Por último, a terceira fase é o tratamento, os resultados e a inferência e a interpretação desses dados. Assim, podemos organizar um panorama da formação continuada de professores que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, que nos resultou em 10 trabalhos acadêmicos, sendo eles 8 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado. As unidades de registro que adotamos após a aplicação da análise de conteúdo nos trabalhos acadêmicos que buscamos resultou em matemática e o ensino de fração, formação continuada em matemática para professores dos anos iniciais do ensino fundamental, recursos didático-metodológicos no ensino de fração. Nesse sentido, respondendo a um dos objetivos que buscamos compreender no contexto histórico quando que surgiu a ideia de formação continuada, nós montamos a seção Sinopse da Gene da formação continuada de professores no Brasil. E ela nos mostra que um dos primeiros momentos onde surge a ideia de formação continuada para os professores foi a partir da criação dos museus pedagógicos com o decreto emitido por Benjamin Constant. Por meio na época era utilizado o método intuitivo, né, e as lições de coisas nas escolas brasileiras, percebeu-se a preocupação de governantes em aperfeiçoar e manter atualizados aqueles professores normalistas que estavam em atividade. E essa ideia foi implementada por intermédio da Fundação do Pedagogium, que são os museus. O primeiro esteve de 1890 a 1919, e esse foi um estabelecimento profissional de ensino, denominado Museu Pedagógico, que Benjamin Constant construiu no Distrito Federal, na época o Rio de Janeiro. Logo em seguida, alguns anos depois, surgiu os laboratórios de experimentação, que foi idealizado por Anísio Teixeira, que era diretor de instrução pública do Rio de Janeiro. Então, ao propor a criação do laboratório de experimentação, a ideia era que esse laboratório serviria para o aperfeiçoamento contínuo dos professores, colaborando com o desenvolvimento da profissão e a melhoria das aulas. Anos mais tarde, foi instituído o Instituto Nacional de Pedagogia, pelo Ministério dos Negócios, da Educação e Saúde Pública, sob a tutela de Francisco Campos. Ele trouxe algumas reformulações no ensino, principalmente no nível superior, e na formação de pessoas qualificadas ao trabalho. Anos mais tarde, foram criados, também por Anísio Teixeira, o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, que contribuiu pesquisando, estudando e elaborando propostas de formações continuadas que foram implementadas em várias capitais brasileiras. Em 1961, foi instituída a primeira lei de diretrizes e bases, e ela, como a primogênita, acompanhava as tendências nacional desenvolvimentista da época,
né? E devido ao crescimento econômico e industrial, ela foi exigida porque necessitavam de profissionais qualificados. Então, esses profissionais necessitavam de treinamentos e aperfeiçoamentos para favorecer seu ingresso e permanência no mercado de trabalho. Então, ela veio como uma obrigatoriedade do Estado fornecer formação e formação continuada. Anos mais tarde, uma década depois, a segunda LDB, que complementou e ampliou as possibilidades de formação contínua do professor. Ela estabelecia que o governo, o Estado, deveria desenvolver programa de aperfeiçoamento de professores, destacando a importância da educação continuada. Anos mais tarde, a LDB que hoje está em vigor, que ainda está em vigor. Ela afirma que a responsabilidade da educação superior em habilitar a pessoa para atuar nas diversas áreas do desenvolvimento humano e a colaborar com a formação continuada é dever do Estado. Então, a partir daí, foram criados várias formações, centros de formações, programas de formações inicial e continuada. Para o capítulo Formação, Processo Contínuo, nós escolhemos alguns guias que nos conduziram nessa caminhada. Então, Freire, Garcia, Nova, eles nos ajudaram a compreender a relação que existe entre os termos professor e educador. E chegamos à ideia central, que é o professor-educador. Essa unificação demonstra que o sentimento de amor ao ato de educar e ao educando pode constituir o professor um educador, como descrito por Alves, 1980. D'Ambrosio, Scosmosi, Cury e Gatti nos ajudaram a enfatizar a importância da formação continuada em matemática na educação básica. Assim como Tardif, Libânio, Schumann, nos ajudaram a perceber que o meio de desenvolvimento profissional, que por meio do desenvolvimento profissional, a vida profissional e acadêmica do professor pode levá-lo ao êxito e excelência na função docente. Morricone nos apresenta modelos de experiências exitosas e eficientes na elaboração e execução da formação continuada. As perspectivas atuais, elogiadas por diversas pesquisas científicas, veio a ser apresentada por ele. Essas ideias nos ajudaram a caracterizar a formação continuada, ofertada pela equipe do professor Dr. Idemar Visoli em Araguaína, Tocantins. No andarilhar pela formação continuada, percebemos com a unidade de registro, formação continuada em matemática para professores dos anos iniciais, que conseguimos aflorar emoções antes, durante e após a formação. Dúvidas, apreensões, receios, ansiedades, carência, dentre outras emoções e sensações. O curso de formação continuada sob fração despertou e estimulou nos professores sentimentos antes adormecidos. Isso podemos contrastar na assertiva de Archuri. Ela fala: confesso que o primeiro encontro fiquei apreensiva, sem saber o que encontraria, se seria testada ou se ficaria muito exposta, já que não sou muito de participar. Se não estou segura de algo, prefiro ouvir e tomar nota. E assim, mesmo que só ouvindo, aprendi muito durante a formação. Na análise da primeira unidade de registro, foi a participação ativa, que constantemente apareceu nos relatos dos professores. Aqui, percebemos que ao escutar esse público, que seus anseios aguardavam uma formação que lhes tornasse participantes ativos no processo. Que sua voz não fosse calada, que o outro lado ouvisse e valorizasse os seus saberes e conhecimentos, suas experiências, que os formadores não se apresentassem exaltivos. Assim, Freire já afirmava:
O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário ao aluno, em uma fala com ele. Nesse sentido, Lopes nos traz o seguinte pensamento: eu também vinha cansada das formações enfadonhas e vazias que a rede vinha nos oferecendo. Na área de matemática, então, contudo, amigo, logo no primeiro encontro, fui agradavelmente surpreendida. Não é que eles fizeram um diagnóstico, pasmem. Fomos ouvidos. Eles montaram o tema da formação de acordo com uma pesquisa na própria rede. Melhor que isso, pesquisa entre os professores. É como se tivéssemos voz ativa. Sorrisos. Outra ideia que nós trazemos é o trabalho coletivo. Pois o envolvimento mútuo transforma o professor. Requer que ele permute saberes e conhecimentos entre si e entre os formadores. Assim, Tardif já assinalava que ensinar é agir com outros seres humanos. Nesse sentido, tentamos juntos aos cursistas agir de forma coerente e consciente de que o trabalho coletivo impulsionaria os desejos de conhecer, de aprender e apreender novas formas de ensinar e de aprender. O compartilhar de experiências favoreceu o ambiente de aprendizagem, pois as experiências chegavam carregadas de saberes resultantes do cotidiano escolar e que poderíamos utilizá-las como base de sustentação para novos conhecimentos. Podemos destacar na fala de Sara: é o que eu sempre falo, é o papel da formação. Você está ali aprendendo com o formador e aprendendo com os colegas. São trocas de experiências diferentes e eu notei que, quando os formadores estavam ali ministrando, eles também aprendiam, porque são experiências diferentes. Então, é aquela coisa, aprender a aprender. Eu acredito que isso aconteceu. Em relação às experiências, percebemos como os professores alcançaram uma visão crítica do que aprendeu na formação inicial a partir de sua experiência e do contato com formação continuada. Em 2010, já assinalava que os professores sempre julgam o que aprenderam na academia, após alguns anos atuando na profissão. Relatam ainda que muitas coisas da profissão se aprende com a prática, pela experiência, tateando e descobrindo, em suma, no próprio trabalho. Com o compartilhar de experiências favoreceu o ambiente de aprendizagem, pois as experiências chegavam carregadas de saberes resultantes do cotidiano escolar e que poderíamos utilizá-las como base de sustentação para novos conhecimentos. Entendemos que a formação continuada deveria envolver os objetivos de aprendizagem dos professores, valorizando suas boas práticas e tratando-os como agentes de formação e socialização de suas experiências. Nova enfatiza que o professor em formação permite-se conhecer novas metodologias, aprimorar e comungar de práticas inovadoras, e dentre os benefícios da formação está a reflexão e interação, conjuntamente com seus pares. Na sua prática, com destaque a oportunidade de discutir e corrigir possíveis equívocos. Então, essas ideias vêm nas falas de Nunes e Castro. Na minha graduação, o ensino de matemática foi muito fragmentado, deixando algumas lacunas que foram preenchidas durante os encontros dessa formação. Os encontros continuaram a acontecer em diversas escolas da rede municipal, onde houve uma oportunidade de interagir com os demais colegas professores, trocando experiências vividas em salas de aula em relação ao tema da formação, fração. Já na unidade de registro Matemática e o ensino de fração, destacamos as dificuldades com a matemática. Barros, 2018, já havia detectado que os professores manifestaram dificuldade com relação a compreender e solucionar situações que envolvem fração quando se trata de conversão entre registro de representação semiótica e principalmente dos significados número, medida, quociente e operador multiplicativo. Muitos professores declararam não saberem que os números decimais, fracionários e porcentagens são representações de um mesmo objeto matemático.
no caso, a fração. E por isso a dificuldade em fazer a relação dessas representações com situações cotidianas prevalecia. O trabalho de 1 ano e meio resultou na constatação da pesquisadora Cardoso 2020, ao qual afirma que ficou evidente que os professores aprenderam a utilizar os diversos registros e fazerem uso de tratamento, conforme a citação de Souza. Esses dias me peguei pensando em tudo, dos professores e também nas dificuldades que você tinha para aprender a matemática. Você lembra também? Relembrei da nossa dificuldade de aprender frações, mas acho que a dificuldade toda era porque a gente não sabia direito a tão temida matemática. Já relacionado às dificuldades com a fração em si, Barros, 2018, destacou em sua pesquisa dificuldades referentes aos significados e aos tipos de fração. O autor apontou que as dificuldades mais relevantes estavam no compreender e no solucionar problemas que continham significado número, medida, quociente e operador multiplicativo. Acreditamos que essa vulnerabilidade conceitual dos professores, no que se refere aos conteúdos matemáticos, especialmente no que diz respeito à fração, advém do processo educativo e formativo que receberam, das insuficientes experiências educativas disponibilizadas a esses educadores e de formações continuadas focadas em metodologias de ensino. Nesse sentido, Nunes relata: na minha prática, eu trabalhava de uma forma mais tradicional, representação com desenhos, mas eu não conseguia relacionar, por exemplo, a fração parte de um todo, eu não conseguia fazer a ligação, transformar em números decimais, eu não conseguia transformar em porcentagem. Fazer aquelas 4 representações era só figura e a representação fracionária. O número fracionário, o numerador e o denominador. Já os aspectos históricos do conhecimento a ser ensinado foi muito enfatizado por Cardoso 2020. E, na sua pesquisa, ela identificou que muitos participantes não conheciam elementos da história das frações, a relação com as características dos sistemas de numeração, a existência de distintas bases numéricas e os diferentes modos de representar uma fração. Brito, 2007, defende que a utilização da história da matemática nas aulas são fundamentais para o desenvolvimento do ato de refletir por parte dos estudantes e das teorias educacionais em relação aos educadores. Percebemos na fala de Souza: olá, fração, você me ajudou bastante nesses encontros matemáticos. Nesses encontros, sempre ao seu lado, tive a oportunidade de conhecer diferentes formas de representação. Durante todos os encontros, tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre você. Conhecer sua história, o que entendíamos sobre você, suas diferentes maneiras de ser aplicada, sua aplicação na prática e a grande oportunidade de repassar todos os ensinamentos para os alunos. O trabalho colaborativo também foi um tema em destaque nas falas dos professores. Pinheiro, 2014, já dizia que, para ampliar o conhecimento dos professores sobre o ensino e a aprendizagem das frações, é necessário que tais processos formativos favoreçam um trabalho colaborativo entre os envolvidos que promovam uma constante reflexão sobre a própria prática. Nesse sentido, a ideia de trabalho colaborativo apresentou-se salutar devido às possibilidades de discussões e reflexões a respeito do objeto estudado. Percebemos nas falas de Gonçalves e Torres: a metodologia utilizada me fez trocar ideias com os meus colegas de sala em trabalhos em grupos, em discussões sobre assuntos pertinentes de como aplicar em sala de aulas essas frações discutidas. Então, esse curso me fez crescer como profissional. Particularmente, gostei muito da metodologia usada nas formações, pois tivemos embasamento teórico e também participamos ativamente com apresentações e questionamentos orais. Outra metodologia utilizada foi o Tangram. Cardoso, 2020, empregou o Tangram para consolidar conceitos matemáticos como diagonalismo, ponto, médio, além de conceitos de fração. A utilização do Tangram como recurso metodológico despertou habilidades fundamentais nos professores, como a criatividade e o raciocínio lógico. A elaboração dos conteúdos por meio de materiais manipuláveis
tornou acessível os conceitos matemáticos presentes na manipulação do objeto, oportunizou a assimilação por parte dos professores. Então, nesse sentido, Neto nos diz: olha a diferença do nosso olhar para a fração nos dias de hoje. Esse curso contribuiu muito para a nossa aprendizagem, não só na área específica de fração, e sim em todas as áreas da matemática. Levou nós a descobrir e a aprender outras áreas da matemática, pertinentes até chegarmos onde estamos. Ainda me lembro quando estudamos as figuras geométricas com o uso do Tangram. Para aprender, tivemos que voltar um pouco e lembrar passo a passo de cada ângulo, centímetros, vértices, retas, para realmente chegar à atividade proposta. A sequência didática, que entre o segundo e o terceiro encontro havia muito questionamento a respeito, os professores relatavam as dificuldades iniciais em relação à sequência didática. E o entendimento da maioria era que a sequência didática se relacionava a um planejamento de aulas com atividades sobre conteúdos que deveriam ser obrigatoriamente apresentadas de forma interdisciplinar. Com relação a esse entendimento, Zabala advoga que é possível ter interdisciplinaridade, porém de forma obrigatória, não de forma obrigatória. Antes, a sequência didática ela deve requer um planejamento flexível para adaptar às diferentes situações em sala de aula, como também se deve levar em conta as contribuições do aluno desde o princípio. Ao final, os professores compreenderam que a sequência didática é uma proposta didático-metodológica que facilita as relações entre professores e os estudantes e os conteúdos de aprendizagem, sendo as atividades articuladas com o objetivo de favorecer a compreensão do conceito do conteúdo desejado. Nesse sentido, Castro, 2019, deixa o seguinte relato: aprendemos desde o início da formação como fazer um planejamento sequencial, o que foi de grande importância, pois ainda havia muitas dúvidas sobre o processo de um planejamento em sequência didática. Já no ano de 2019, dando continuidade em nossa formação, onde adquirimos ainda mais conhecimento, tivemos oportunidade de conhecer ainda mais sobre uma sequência didática, através de várias fontes, e a qual o foi bem esclarecido de modo a considerar 3 etapas, dimensões do processo de ensino e aprendizagem: conceituais, procedimentais e atitudes. Aonde chegamos? Chegamos ao legado. E o legado que consideramos são: a formação favoreceu subsídios para que os professores desenvolvessem o conceito de fração, com seus diferentes significados e registros. Os professores desmistificaram a ideia de interdisciplinaridade em relação à sequência didática. Elaboraram sequências didáticas sobre assuntos relativos à fração. Os professores participantes assumiram mudanças de atitude, transformações no fazer pedagógico e aprimoramento de sua base teórica e metodológica. Destacamos ainda a organização dos cursistas para o trabalho em coletivo e a interatividade. Percebemos que, durante o curso, tivemos a oportunidade de conhecer teorias que não nos foram apresentadas durante a graduação ou até mesmo em cursos de formação continuada. As interações com os pares e as leituras que fizemos nos permitiram refletir e compreender o papel do professor educador. Certamente não conseguimos alcançar e responder todas as perguntas que foram surgindo ao longo do percurso. Sabemos que existem lacunas e fragilidades. Então, nossas referências. Muito obrigado.